tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Podemos começar? Então, hoje nós estamos aqui com a professora Ágata, que a gente fez o convite, ela gentilmente aceitou este convite de estar aqui hoje com a gente, para que a gente pudesse conhecer o Observatório, que é uma ferramenta para nós do Estado de Mato Grosso do Sul, que vai nos ajudar muito a ter o perfil epidemiológico das nossas gestantes e das nossas puérperas que estão contraindo o Covid. Quem são elas? Então, o observatório é um instrumento de trabalho para nós que trabalhamos, que estamos na área de frente, na atenção à mulher e à criança, principalmente as gestantes e as puérperas. E ele também é uma grande ferramenta para as universidades, porque, como a Ágata vai falar, a gente pode acessar e utilizar todos os dados disponíveis no observatório para as pesquisas que o Estado está fazendo relacionado aos óbitos maternos e em relação às gestantes também e as puérperas que contraíram o Covid. Só para que a gente comece a mostrar que esse é um grande problema para Mato Grosso do Sul. O ano passado, em 2020, nós tivemos registrado 17 óbitos maternos por todas as causas. Desses 17, 2 foram por Covid. Este ano, nós já estamos com 29 óbitos maternos, 19 são por Covid. Então, a gente está falando de uma situação gravíssima para o estado de Mato Grosso do Sul e que esse painel vai nos dar um norte para saber aonde que a gente precisa aprimorar os nossos olhos em cima das nossas mulheres que estão grávidas. Gostaria também de enfatizar que esse observatório ele foi desenvolvido pela Ágata e também pelo Lucas, e com o suporte da doutora Rosana Putinelli, que é uma grande estudiosa da Universidade de São Paulo em relação ao Covid, e que ela faz parte também do manual que temos conversado direto com vocês, que é o manual de assistência às gestantes e às puérperas com Covid. Eu não vou mais me delongar, eu passo a palavra agora para a Ágata. Gostaria mais de uma vez de agradecer a você que, entre os seus grandes compromissos, você se dispôs a estar aqui hoje com a gente, para a gente aprofundar e conhecer, de fato, como a gente pode extrair melhor os dados deste painel. Obrigada mais uma vez, e a palavra é toda sua. Obrigada, Hilda. Primeiramente, gostaria, dando boa tarde para todos e todas, e gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer falar aqui, agradecer a Aline também, que eu tenho trocado e-mails com ela, e também a Catiúcia, que ajudou nessa parte também de conexão, e dizer que, na verdade, a minha presença aqui, ela é muito para mostrar, para apresentar para vocês esse Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, mas também, em contrapartida, eu quero saber muito como que vocês vão usar. Então, depois que vocês começarem a usar e tudo mais, de ter a opinião, de falar, mandar e-mail para a gente, até para falar, olha, essa funcionalidade não estou entendendo muito bem, talvez fosse interessante apresentar de uma outra forma. Então, eu vou dizer que eu tenho também muito esse interesse de saber o que vocês acham sobre esse observatório que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, gente, como a Hilda falou, então eu sou a Ágata, sou professora no Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, e
estou coordenando nesse ano, né, esse projeto, né, nesse ano e na metade do ano que vem também, esse projeto, Observatório Obstétrico Brasileiro, Observatório Obstétrico Brasileiro, em que o Covid-19 é um subproduto desse projeto, vou explicar um pouquinho mais para vocês. E esse projeto, dentro aqui da universidade, né, dentro da UFES, ele fica dentro do DASLab, né, que é o Laboratório de Data Science aqui do Departamento também de Estatística. E esse projeto ele é financiado por algumas instituições, né, pela Fundação Gates, Bill Melinda Gates, pelo CNPq, pela FAPES, e conta com apoio, com super apoio da ODD, né, na verdade é uma empresa que é especializada nessa parte de comunicação, né, de produtos de dados, né, na verdade esse slide aqui, essa apresentação super bonita, não seria nada se não fosse por eles também, e também a PCDAS, que é um órgão dentro da Fiocruz, muito especializado nessa parte de gerenciamento de dados, que também está nos apoiando nesse projeto, certo? E aí, antes então de contar um pouquinho, né, até o que é o Observatório Obstétrico Brasileiro, né, com essa sigla OOBR, eu queria só contar por quê, né, qual que foi a grande motivação, por que chegamos nele, por que idealizamos esse projeto e atualmente estamos concretizando e analisando os dados, entre eles os dados da Covid, né? Eu, como falei para vocês, eu sou da estatística, né? Eu fiz toda a minha carreira acadêmica na estatística, graduação, mestrado e doutorado. Só que durante meu doutorado, eu também trabalhei no departamento de obstetrícia da USP, foi onde eu conheci a professora Rossana, né? Que também é coordenadora desse projeto também comigo. E lá, eu lembro que em algumas reuniões, né, lá na obstetrícia, né, da USP, eu fazia a parte de análise dos dados das pesquisas lá do departamento. E lembro que em alguma das reuniões, para algum desses projetos, veio exatamente uma pergunta de, nossa, como que será que está a distribuição da porcentagem de cesárea ao longo do tempo no grupo Robson, sei lá, 4, tá certo? Então, não lembro exatamente qual era a ideia, mas só para mostrar a motivação. Eu lembro que a gente falou, nossa, realmente, a gente não tem muito como analisar. Existem esses dados são disponíveis, por exemplo, no Sinasc, né, na base de dados do Sinasc, né, de informações de nascidos vivos, mas talvez eu senti falta naquele momento de uma plataforma que trouxesse esses dados de uma forma muito mais acessível, resposta, né? E aí, não precisar exatamente ter um conhecimento em programação para poder baixar aquele multidão de dados, né? São muitas. Imagina que a gente tem informação de nascidos vivos do Brasil desde 96, então são muitos dados. E aí, o que aconteceu foi onde a gente idealizou esse projeto. E qual que é a ideia dele? É de ser exatamente essa plataforma interativa, e o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 ele é um ótimo exemplo disso, para tanto monitoramento, análise de dados, né, dos dados públicos, né, e compartilhamento de informações e disseminação de informações que sejam sempre muito bem documentadas, né? Então, todas as nossas escolhas são sempre muito bem descritas e documentadas, com código aberto e mostrando tudo que é feito para todos, né? E também com análises cientificamente embasadas, né? Nessa área de saúde materna do Brasil e trazendo sempre recortes estaduais e municipais também, certo? O que então, dado esse cenário, né, o projeto, como eu falei para vocês, a gente começou nesse ano, então os trabalhos começaram realmente a partir de janeiro de 2020 e 2021, né? A gente está em 2021. 2021. E a pergunta que eu gostaria de responder aqui é o que o Observatório Obstétrico Brasileiro disponibiliza hoje, né? O que esse observatório tem hoje para oferecer? Então, atualmente a gente tem algumas plataformas, alguns painéis de visualização, né? A partir de resultados de análise de dados públicos, alguns sobre nascimentos e mortalidade, né? Então, analisando os dados do Sinasc e do SIM, e o outro sobre outra plataforma disponível que a gente tem é o da Covid-19, que eu vou focar mais minha apresentação nesse ponto, certo? Então, isso daqui já são alguns produtos que a gente já tem, né, do observatório, né, e são painéis de visualização que eles são sempre atualizados, então eles são vivos, né, as coisas são atualizadas e a gente pensa em novas análises, em novas
novas funções, novas funcionalidades e disponibiliza para todos, então ele está sempre em constante evolução e atualização. E o da Covid-19, que eu vou mostrar também, e também o que a gente tem, também em construção, mas já temos alguns materiais que são compartilhamento de conteúdo didático de ciência de dados, né, aplicado à saúde. Né? Então, assim, esse edital, que o Observatório Obstétrico Brasileiro foi um dos trabalhos contemplados, ele foi uma chamada da Fundação Gates em parceria com o CNPq e também que incentivam, que utilizam de ciência de dados para melhoria da saúde materna infantil. Então, nesse sentido, além de disponibilizar essa plataforma, a gente também pensa muito em trazer conteúdo de ciência de dados para que novas pessoas venham exatamente para essa área de analisar dados, né, e trazendo uma motivação dos dados da área da saúde, né, em específico da saúde materna infantil. E também com toda essa parte de painéis de visualização de nascimentos, e no caso da Covid-19 também, a gente disponibiliza suporte, né? A gente, na verdade, está dando um suporte para que vocês, né, possam fazer as tomadas de decisões na área de vocês, né? Então, basicamente, é essa ideia disso que a gente tem hoje. E aí, uma outra pergunta é o que a gente planeja disponibilizar, o que a gente ainda não tem, mas que está exatamente trabalhando e vai ser uma das entregas nos próximos meses e tudo mais. A mesma ideia dos painéis de visualização para Covid-19 e dos dados de nascimento e de mortalidade também, a gente também tem a ideia de trazer um painel que vai mostrar para os gestores, para a sociedade, como que está a qualidade dos dados públicos, né? Então, vamos pensar num cenário que eu sou um gestor municipal, uma gestora municipal, e eu tenho interesse, por exemplo, nos dados de Covid, ver como que estão, por exemplo, a parte de completar as informações, né, que a gente chama de completude, né, dos dados, de uma determinada variável que eu sei que é importante. Vamos pensar que essa variável é uma comorbidade cardiopatia. Deixa eu ver como que o meu município está exatamente alimentando essa informação. Será que eu tenho muitos dados faltantes? Será que eu tenho alguns dados inconsistentes? Então, nossa ideia também com a mesma filosofia dita no slide anterior para essa parte da Covid, dos dados de nascimento e mortalidade, também trazer essa ferramenta, mas que agora são mais os indicadores sobre qualidade de dados. E também, um outro objetivo do observatório é fazer uma construção de alguns indicadores obstétricos em nível municipal e, além desses indicadores, também fazer algumas análises de associações com outros indicadores socioeconômicos e ambientais. A ideia, nesse caso, é basicamente a seguinte: vamos pensar que eu sou um município e eu tenho verificado que vamos pensar que alguns indicadores obstétricos sejam, por exemplo, porcentagem de cesárea dentro de determinado grupo de Robson, né? Ou então porcentagem de prematuridade. E aí eu quero saber como que eu tô, né? Então, será que eu estou indo bem ou mal? Mas, poxa, eu sou um município tão pequeno, né? De um município tão mais do interior. Em geral, a gente não é legal a gente comparar com a capital desse estado, por exemplo. O que a gente pensa? Será que a gente consegue fazer uma análise? E tem alguns métodos de estatística que a gente exatamente consegue fazer para falar o seguinte: olha, dentro desses municípios que eles estão muito parecidos com o seu em questão de porte, em questão de IDH, em questão de índice de Gini, por exemplo, para desigualdade, vocês estão exatamente no mesmo grupo, no mesmo cluster. E agora sim, agora eu estou numa comparação mais tranquila. Então, deixa eu ver como está o meu município, comparando agora com esses outros municípios também. Então, isso ainda é uma análise que a gente planeja, né, disponibilizar também para vocês. E uma outra análise também muito motivada dos dados da Covid, que a gente tem analisado mais para a população materna, é também avaliar a Covid na população neonato, certo? E aí, o que a gente também planeja, e na verdade esse planejamento é constante mesmo, e essa ideia, na verdade, ela é constante, é sempre ajustar essas plataformas, né, na verdade, todo esse ambiente que forma o Observatório Obstétrico Brasileiro, com todas essas análises, conforme a demanda dos usuários. Como eu falei para vocês, tem, por exemplo, uma parte no Observatório
da Covid-19 atual, que a gente não tinha pensado inicialmente, mas a gente recebeu um e-mail do Rio Grande do Sul, de uma pessoa que estava analisando esses dados, falou: olha, será que seria interessante vocês colocarem algumas estatísticas sobre tempo de internação na UTI? A gente não tinha pensado no primeiro momento, mas veio essa demanda, estava super de acordo com os objetivos do observatório, e por esse motivo a gente adaptou, a gente considerou também, certo? E aí, esse ponto agora é dizer que, dentre todas essas atividades que a gente realmente está trabalhando e tem o planejamento de fazer, quais são as atividades que o Observatório Obstétrico Brasileiro não faz? Então, aqui a gente lista algumas, né? Uma delas é de disponibilizar os dados brutos, né? A gente, na verdade, apresenta as ferramentas e até compartilha as bases de dados, mas já tratadas para as análises em questão que a gente considera. A gente também não analisa dados específicos, né, de hospitais ou de dados que não sejam exatamente os objetivos do Observatório Obstétrico Brasileiro, certo? E também a gente não faz recomendações de instituições de saúde, qual que é a melhor instituição para, pensando talvez nesse caso uma usuária gestante, ela quer entrar no observatório para ver, eu tô gestante, qual seria o melhor lugar para eu ser atendida? A gente não faz esse tipo de recomendação. E também a gente não realiza algumas consultorias, né? Por exemplo, eu sou um hospital e eu teria interesse em fazer um painel de visualização muito parecido com esse que vocês fazem. Só que a gente não entra no momento, por exemplo, de como que teria que informatizar, como teria que arrumar esses dados para esses painéis, né? A gente pode até dar um suporte mais na parte de divulgar, de disponibilizar alguns materiais de como fazer, mas não efetivamente conseguimos trabalhar, né, de uma forma mais efetiva mesmo. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente é um projeto que tem poucas pessoas, né? Acho que eu não falei no início, mas esse projeto, ele é um projeto interinstitucional, né? Então, além dos apoios da OD e da Fiocruz por meio da PCDAS e de outros também órgãos, a gente também tem, dentro do projeto, pesquisadores aqui da UFES, né? As professoras aqui do Departamento de Estatística, a Nathalie e a Luciana, e também temos os pesquisadores mais da área aplicada, né, lá do Departamento de Obstetrícia da USP, e também profissionais da Universidade da Facens, que é uma universidade do interior de São Paulo, de Sorocaba. Então, o legal desse grupo, gente, é que além dele ser interinstitucional, ele também é multidisciplinar. Então, nessa equipe, a gente tem tanto cientista de dados, né, tem os estatísticos, tem também da computação, tem o pessoal da obstetrícia, tem também o pessoal mais que estuda dados ambientais. Então, a gente fez exatamente uma equipe para abranger todos esses tópicos que eu falei para vocês nos slides anterior, mas, infelizmente, a gente tem esses objetivos, a gente não consegue muito desviar para fazer essas outras atividades que não foram propostas. Maravilha, mas assim, Agatha, se você pensar que lá no futuro, né, o que vocês gostariam, trabalhando com esses dados, tendo mais experiência, né, pensando que a gente está analisando esses dados, a gente vai ficando mais experiente nesses dados públicos, né, que às vezes você tem que entender exatamente o que é aquela variável, o que são essas categorias de resposta e tudo mais. A gente também tem algumas ideias de, por exemplo, no futuro, ter acesso a dados, talvez em nível de secretarias estaduais, em que fosse possível ter informações, por exemplo, dos dados da Covid, né, que são dados sobre gestantes e puérperas, né, que foram infectadas com a Covid, e também, de alguma forma, ter os dados referentes à gestação. Porque qual que é um ponto e uma limitação que a gente tem atualmente? É o fato de que os dados que a gente tem analisado, eles não têm variáveis gestacionais, né? Não fala, por exemplo, qual que é a idade gestacional do parto, não fala qual foi a via de parto, não fala o que aconteceu com o RN, não tem essas análises. Então, a gente teria que, de alguma forma, linkar com outras bases de dados, porque os dados que a gente tem analisado até então são os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, certo? Mas isso aqui é uma ideia futura, né? Mas saindo um pouco daquelas ideias que eu falei para vocês do que a gente disponibiliza e também pretende disponibilizar. Maravilha, gente. Então, até aqui eu falei muito do Observatório Obstétrico Brasileiro, né? Em que a parte da Covid é um subproduto desse projeto maior, né?
E aí eu vou falar agora especificamente, né, que foi até o convite para falar para vocês, sobre o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. O que é esse Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19? Então, ele é um painel dinâmico com as análises dos casos de gestantes e puérperas, né, que foram notificadas no CIVEP-GRIP do Ministério da Saúde. Então, o que é o CIVEP-GRIP? É uma base de dados com os registros, né, dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, os casos que na verdade, a base de dados é muito mais ampla, mas aqui a gente está filtrando e só selecionando as gestantes e as puérperas. Então, quando elas forem derem entrada no hospital, ou vou também falar uma outra característica, ou forem internadas com síndrome respiratória aguda grave, elas são notificadas desse CIVEP-GRIP, o Ministério da Saúde disponibiliza e a gente consegue analisar esses dados. São casos que o Ministério da Saúde especifica como sendo casos de síndrome gripal, né? E com pelo menos um sintoma respiratório, então desconforto respiratório e tudo mais. Então, isso caracteriza a fadiga, saturação, né? Isso caracteriza a síndrome respiratória aguda grave. E também são notificados no CIVEP-GRIP os casos de óbito, independente de internação por SRAG, né? Independente de internação por síndrome respiratória aguda grave. Então, basicamente, são esses dados. O Ministério da Saúde atualiza e disponibiliza esses dados nesse site, né, no Open Data SUS, de forma semanal. Então, atualmente, eles têm atualizado toda quarta-feira, certo? E assim que o Ministério da Saúde atualiza essa base de dados, a gente atualiza no observatório. Então, é de uma forma quase que direta também, nossa atualização também é semanal, mas muito porque o Ministério da Saúde atualiza esses dados semanalmente. E esse Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, ele foi lançado no dia 14 de abril de 2021, certo? Por que a gente lançou o observatório nessa data? Na verdade, a gente, por conta do projeto, né, por conta do Observatório Obstétrico Brasileiro, a gente tinha como um dos objetivos analisar a COVID nessa população materna, né? E analisando esses dados, a gente viu que estava tendo alguns resultados que começaram a nos preocupar. Então, a gente percebeu, por exemplo, que quando comparar 2021 com 2020, que realmente, né, a COVID, né, para a população como um todo, tem se mostrado mais letal em 2021, quando comparado com 2020. Só que a gente percebeu que na população materna, essa letalidade, esse aumento, né, de 2021 comparando com 2020, foi muito mais importante, foi muito maior. Eu estava tendo um crescimento muito mais acelerado. Então, a gente, até antes, né, que naturalmente a gente analisa dados, publica, e depois que disponibiliza, depois que faz toda essa parte mais de divulgação, a gente decidiu, até por uma questão de importância social, de relevância social, de apresentar esses dados antes e falar, gente, temos talvez aqui alguma questão que precisa ser discutida, que é o caso da Covid na população materna, certo? E eu acho que a gente tem, de alguma forma, sido esse suporte para ter discussões sobre políticas públicas na área da saúde materna, em específico nessa parte de Covid, né? Então, a gente acha que os dados do observatório têm exatamente sido exatamente esse ponto de partida para discussões em políticas públicas. E aí, só mais algumas informações técnicas do observatório, que eu vou já mostrar para vocês algumas funcionalidades e tudo mais, é que a gente usa plataformas abertas, né? Então, a gente analisa esses dados no software R, que é um software open source, né? Então, qualquer pessoa consegue baixar esse software e fazer as análises dos dados. E também toda a parte de visualização de dados é feita em Shine também, que até determinadas características também é uma plataforma gratuita. E aqui eu coloco para vocês o link do observatório, vou linkar, vou entrar nele para mostrar também, mas aqui eu deixo um link só para quando eu compartilhar a apresentação, vocês tenham aqui mais de uma forma mais certinha. E uma coisa que é legal de falar também, gente, que eu falei um pouquinho mais para frente, é que a gente sempre pensa muito na transparência. Como eu falei para vocês, toda a parte de filtragem, seleções e decisões que a gente tem que fazer nessa parte de filtrar os dados, né, para disponibilizar no observatório, todas as etapas são documentadas e disponíveis, né? O código ele é disponível,
A base de dados já filtrada também pode ser. Então, essa ideia da transparência e mostrar exatamente o que a gente está fazendo, certo? Algumas limitações, esse slide eu acrescentei aqui para vocês, muito pensando em alguns e-mails que a gente tem recebido, né, desde o lançamento, como eu falei para vocês, o lançamento dele foi dia 14 de abril, então desde então a gente tem recebido alguns e-mails com algumas propostas de análise, né, que é super interessante, porque como eu falei para vocês, o pessoal do Rio Grande do Sul nos indicou até fazer essa parte de análise de variáveis de tempo e tudo mais. Mas a gente não consegue exatamente atender a todas as demandas. Por quê? Porque a gente tem algumas limitações do momento atual que a gente tem dos dados. Que a gente só analisa, então, as variáveis, né, os atributos que são disponíveis no CIVEP GRIP, né? E, como eu falei também, nessa base de dados não tem informações obstétricas. Então, por exemplo, Agatha, será que seria interessante a gente ver qual que é a porcentagem de prematuridade nessa população de gestantes e puérperas com Covid-19? Super queria essa análise, mas por enquanto a gente não tem como responder, porque, como eu falei para vocês, CIVEP GRIP não tem essas variáveis obstétricas, né? E também uma outra limitação que a gente sempre tem que tomar muito cuidado é porque a gente tem a presença de muitos dados faltantes. A gente tem feito uma análise, só para exemplificar para vocês, que a gente quis fazer, um artigo que a gente tem trabalhado é sobre a comparação de gestantes com Covid, né, gestantes e puérperas com Covid, mas em um grupo, além de Covid, essas gestantes também são cardiopatas e outro grupo sem cardiopatia. Pra vocês terem uma ideia, dos dados disponíveis que a gente tem de gestantes e puérperas, para entrar nessa análise, foram apenas 30% dos dados gerais. Por quê? Porque os outros 70% não tinha informação se a gestante puérpera é cardiopata ou não, né? Então, a gente tem um pouco essas limitações por conta dos dados faltantes também. Maravilha. E aí, né, voltando nesse ponto de que a gente percebeu realmente essa discussão sobre gente, talvez tá acontecendo alguma coisa em 2021, né, com a população materna, e quando divulgamos esses dados do observatório, saíram algumas reportagens da mídia, né? A primeira foi da Cláudia Colucci, da Folha de São Paulo, né? Falando do observatório e tudo mais, e exatamente fazendo esse acompanhamento, porque, como eu disse para vocês, os dados do observatório, eles são atualizados semanalmente, então você até consegue, né, se você acompanhar, ver exatamente qual que está sendo essa evolução, o que está acontecendo com esses dados, né? Então, a gente tem exatamente dado algumas entrevistas, discutido esses dados, e sempre pensando que a nossa ideia é exatamente dar esse suporte, né, para que as políticas, as discussões sobre políticas públicas, elas sejam realizadas a partir de dados confiáveis. E isso que a gente pretende ser, exatamente essa fonte de dados, esse suporte para dados confiáveis em que a gente pode, a partir dali, discutir políticas públicas também. E aí eu vou clicar aqui só para a gente ir lá no observatório, só para a gente ver, mostrar para vocês um pouco algumas funcionalidades e tudo mais. Então, o que a gente tem aqui, né? Clicando no link, né? Eu vou disponibilizar esse link para vocês, né? Observatório Obstétrico, .shineapps.io, /Covid, gesta, puerpera, é grande, então é mais fácil mandar o link para vocês. Então, o que a gente tem nesse observatório? Então, a hora que a gente entra, né, nesse link, essa é a primeira página, essa é a página de início, né? Então, como a Hilda falou na introdução, quem tem trabalhado nessa parte, por enquanto, do projeto tem sido o Lucas, né, que é um aluno aqui do Departamento de Estatística da UFES, a Rossana também, mas só que outras pessoas também têm contribuído com outras pesquisas também, mas especificamente de trabalhar na plataforma tem sido, por enquanto, a gente. E aí, aqui, o que a gente tem? Essa primeira tela, a gente tem essas estatísticas mais básicas, né, atualizando, né, quantos casos de síndrome respiratória por Covid em gestantes e puérperas. É importante sempre dizer, gente, que aqui a gente não está analisando todas as gestantes e puérperas com que pegaram Covid, né? A gente tem um recorte daqueles casos que internaram para o SRAG, ou seja, os casos que a gente pode considerar mais graves, certo? Então, a gente está falando dessa população, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem essas estatísticas mais básicas aqui, sempre mostrando quando foi a última atualização. Então, a última atualização foi do dia 20 de maio,
né, que foi, eu acho que uma quinta-feira, a próxima atualização vai ser hoje, né? E aí, falando um pouquinho do observatório, como a Ilda falou, vocês podem usar esses dados para a parte científica, mas a gente só pede que cita, né, que esses dados vieram do observatório. Aqui a gente mostra também o contato, né? Poxa, tem uma ideia de análise, então vou mandar um e-mail para eles para sugerir essa análise. A gente avalia se é possível ou não, dadas as limitações que eu falei para vocês, né? E dentro também dos objetivos do observatório, mas todas as sugestões, todas toda essa parte, esse retorno de vocês é super bem-vindo e é de onde também vem muitas das ideias das análises que a gente tem feito. Agatha, poxa, legal, eu sei que você vai me explicar aqui que tem um monte de menu, tem um monte de análise possível que eu consigo fazer aqui, mas eu vou me perder. Aí, pensando nisso, o que a gente fez? A gente deixou aqui um vídeo, ele tá no YouTube, né? Clicando aqui, ele vai abrir uma janela do YouTube em que a gente explica, né? Mostrando um vídeo de como realmente analisar, né? Quais são as abas, como que pode ser feito e tudo mais. Ele é um bom tutorial exatamente para quem quer começar a mexer exatamente no observatório. Então, essa é a parte inicial quando vocês entram na base, na plataforma, né? Nesse painel de visualização. Outro ponto, antes de mostrar em análise em específico, o que eu queria mostrar para vocês, percebam que eu estou percorrendo aqui, né? Esse menu, né? Esses menus aqui do canto esquerdo, né? Da tela. Percebam que tem um menu de documentação. Eu, como estatística, e também acho que todo mundo que queira, de alguma forma, discutir os dados, mas saber quais foram as decisões que foram feitas para chegar nesses dados, eu recomendo muito que veja essa parte. Então, por exemplo, ver dentro lá dos dados do CIVEP quem são os atributos que nos dão a informação, por exemplo, se aquele caso é de uma gestante ou puérpera. Então, tudo isso é discutido nesse menu de documentação, né? Que tem a parte das fontes, e também, se vocês clicarem nesse PDF aqui, ele tem, inclusive, a parte da documentação, até com alguns códigos em R, né, que foi o software que a gente usou, da análise em questão. Outro ponto que também a gente incluiu por uma demanda, né, que pediram para a gente avaliou e viu que seria interessante também, foi ainda no menu inicial, né, voltando novamente para aquela parte do menu inicial, um botão de análises em destaque, certo? Então, assim, deixa eu ver, né? Aqui vocês conseguem fazer o download, né? Então, é um arquivo em PDF, mostrando alguns resultados. Então, aqui a gente tem, por exemplo, mais para o final, aquela estatística que eu falei para vocês, né? Que na análise, que atualmente, né, com a última atualização, na verdade, do CIVEP Gripe, e quando a gente compara o número de óbitos, né, semanais, essa taxa de óbitos semanal, né, na população geral, né, de 2020, de 2021, em comparação com 2020, a gente percebe que teve, então, um aumento, tá aqui embaixo, de 102%. Então, realmente, tem aumentado a letalidade nessa taxa de óbito semanal de 2021 comparado com 2020. Mas que quando a gente olha agora especificamente para a população gestante puérpera, a gente vê que esse aumento ele foi muito maior, ele foi de 262%. Né? Então, esses resultados que nos começaram a chamar a atenção, exatamente divulgar para exatamente ser essa discussão sobre a população materna com Covid, né? E aí, tem vários menus, gente, assim, eu não vou passar por todos, mas eu vou dar alguns destaques e dar algumas orientações de quais análises possíveis que vocês podem ter ao olhar aqui no observatório. O segundo menu que a gente tem aqui é o menu de informações gerais, certo? Então, se eu clicar nesse menu de informações gerais, o que a gente tem? Percebam que assim que eu clico, abre essa janela aqui de seleções, certo? Então, tem tanta seleção da idade, do intervalo de idade e tudo mais. Por que a gente pensou? A gente quer fazer um painel de visualização que o usuário, né, a pessoa que está aqui em frente à tela, consiga exatamente ter uma flexibilidade, uma liberdade de filtrar e selecionar os dados que quer analisar, certo? Então, isso acontece, essas barras aqui de seleções e filtragens, elas estão presentes em todos os menus do observatório, né? Então, por exemplo, Agatha, me dá um exemplo para eu entender. Essa aba aqui de informações gerais, a gente tem
basicamente as tabelas de frequência, né, os N's, né, as frequências absolutas e porcentagem de todas as variáveis disponíveis do CIVEP-GRIP. Lembrando que aqui a gente só está analisando gestantes e puérperas. Gestantes em qualquer trimestre gestacional, inclusive idade gestacional ignorada, e puérpera, certo? E aí, o que a gente tem? Vamos pensar que eu quero fazer o seguinte, olha, aqui eu tenho os dados se eu for aqui no total, né, tem aqui uma variável, por exemplo, de escolaridade. Veja aqui que no total eu tenho 12.080 gestantes e puérperas, dadas seleções que foram já feitas aqui para mim. E se eu quiser, por exemplo, analisar só essas gestantes e puérperas com mais de 20 anos? Percebam que quando eu faço essa filtragem, instantaneamente, né, depende um pouco da internet, do servidor também, mas em geral, de forma instantânea, isso é atualizado nas tabelas. Perceba aqui, por exemplo, que o N foi para 11.147 observações. E isso, gente, a gente pode fazer para todas as variáveis. Vamos supor que eu não queira analisar só quero analisar as puérperas, então eu posso ticar aqui, tirar a seleção das categorias relacionadas à gestante. Então, eu vejo aqui, olha, sempre vocês podem observar que diminuiu para 2.323, certo? Agatha, eu quero analisar fazer um recorte específico por raça. Então, eu quero analisar esses dados, mas só em relação à raça parda e preta. Então, eu posso vir aqui e tirar todas as outras raças e deixar só as que eu tenho interesse em analisar, certo? E aqui, gente, simplesmente nesse menu, são as tabelas de frequência, só falar qual que é o N, né? Quais são as categorias. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tabela de frequência para obesidade, se a gestante ou puérpera tem essa comorbidade, sim ou não. E aí tem a frequência absoluta, né, que é o N, e tem a porcentagem, certo? Percebam um detalhe importante aqui, que a gente tem sempre essa categoria NA, né? Quem que é essa categoria NA? Aquele probleminha que eu falei para vocês anteriormente. É quando a gente não tem a informação sobre a variável em questão. Nesse caso de escolaridade, eu tenho que 3.000 e para 3.101 gestantes e puérperas filtradas aqui na raça preta e parda, eu não tenho informação sobre a escolaridade, certo? Então, isso é aquela questão dos dados faltantes que temos nessa base. E aí, vocês podem fazer um recorte, por exemplo, o estado. Quero fazer uma análise só do estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu venho aqui e posso selecionar, por exemplo, MS, aqui, as informações sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Agatha, eu posso também, por exemplo, querer fazer uma comparação de 2020 com 2021? Pode. Então, primeiro você pode vir aqui e selecionar o ano. Vou selecionar o ano de 2020, vejo o que acontece e depois posso fazer uma nova seleção do ano de 2021. Gente, perceba que assim que ele é bem responsivo, assim que eu faço esses pedidos, né, de seleções e filtragens, ele automaticamente atualiza nas tabelas em questão, nas análises em questão que tem naquele menu, certo? Então, esse menu, como o próprio nome diz, ele é dessa parte mais de informações gerais, né? Aí tem alguns menus aqui de informações bem específicas, de informações mais específicas que eu vou falar para vocês, que é a parte de óbito, UTI, suporte ventilatório e trimestre gestacional. Eu vou mostrar para óbitos, mas a análise é análoga para esses outros menus, esse grupinho de menus, ok? Então, se eu clicar aqui em óbitos, né, em geral, é o nosso grande desfecho de interesse, né? O que a gente tem aqui, né? Legal, se eu clicar aqui, eu também consigo recuar, né? Deixar até um pouco mais aberta, né? Como o nome do menu é óbito, a gente vai analisar, obviamente, o desfecho, óbito ou cura, com relação, né, a uma característica de interesse que o usuário pode fazer. Então, suponha que eu quero analisar o óbito e cura, né, em especial o evento de interesse é o óbito, com relação à variável, por exemplo, de UTI, certo? Então, o que a gente tem aqui? Uma tabela cruzada, que aqui, no caso, na linha, a gente tem informação de UTI sim, não, e na coluna a gente tem informação da evolução, óbito e cura, certo? E aí, gente, toda aquela discussão das filtragens e seleções que eu disse anteriormente, vocês têm a liberdade de poder fazer também para essa análise, né? Então, se eu quiser analisar novamente só o estado do Mato Grosso, faça essa seleção e tudo igual, ok?
E aí, o que a gente tem nessa tabela? Percebam, um destaque importante aqui, é que a gente tem essas categorias aqui, né? Se você for pensar em evolução, né, óbito ou cura, a gente tem essa categoria NA. Quem que é o NA mesmo? Os casos em que a gente não tem informação. No caso da evolução, são os casos, por exemplo, que estão em andamento, né, que ainda não tem exatamente o desfecho já definido. E no caso da UTI, também percebam aqui, ó, que tem a categoria NA. Agatha, eu posso querer, por exemplo, deixar aqui até para ver qual que é a porcentagem de dados faltantes que a gente tem dessas variáveis, mas também eu tenho uma escolha, lembra que eu falei para vocês que a gente pensa muito de vocês escolherem o que vocês querem fazer, de excluir esses casos faltantes. Então, percebam que quando eu tico esse botão, saem aquelas linhas, né, de NA, tanto da variável de evolução quanto de UTI. E aí, tanto o gráfico quanto essa figura, eles estão exatamente dizendo a mesma coisa, né? Esses gráficos, eles têm essa parte interativa, né? Você passando aqui pelas barras, ele vai te mostrando esses valores das porcentagens. Então, o que a gente tem aqui, né? Como que eu interpreto esses dados? Percebam, no primeiro momento, que a porcentagem está por linha, né? Então, 100% aqui está na primeira linha, 100% aqui na segunda linha. O que quer dizer? Que dos casos das gestantes e puérperas que não foram para UTI, a porcentagem de óbito, certo? É de 3,5%, ok? Já dos casos que foram para UTI, essa porcentagem de óbito subiu para 32,6%. Aqui no gráfico vocês até percebem, né? O laranjinha aqui é o óbito. Então, percebem que a barrinha para quem não foi para UTI está aqui, menor, e para quem foi para UTI é de 32%, certo? E aí vocês podem fazer as seleções para outras variáveis também. Ah, eu quero ver, por exemplo, para uma gestante que é cardiopata. Na verdade, aqui a gente deixa como cardiovascular, né? Doença cardiovascular. A mesma ideia, o óbito de quem não é cardiopata e o óbito de quem é cardiopata. 14% não cardiopata, 20% para a população cardiopata. Ok? Maravilha. Mesma ideia. Agatha, eu não sei. Tudo tá aqui, gente, ó. Tudo tá muito bem descrito. Tem essa parte de observação, tem o vídeo também que dá um pouco esse suporte também, ok? Então, a nossa ideia é sempre de deixar bem explicado as análises, também como vocês podem navegar aqui no observatório. Outro destaque que eu queria mostrar para vocês são as variáveis por estado e por município que pode ser interessante para vocês, né? Por exemplo, se eu clicar aqui nesse menu casos por estado, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer para mim essa tabela, certo? Com os 26 estados mais o Distrito Federal do Brasil. Então, cada linha aqui vai ser, respectiva de um estado. E aí, essas tabelas é que a gente chama de tabela interativa. Por que ela é interativa? Porque percebam que aqui tem esses boxes que a gente consegue fazer algumas filtragens. Então, vamos supor que eu queira filtrar só os estados, né? A gente está na parte de casos por estado, que eu queira filtrar os casos só da região centro-oeste, por exemplo. Então, eu venho aqui, escrevo centro-oeste, e vocês percebam que ele já filtrou, certo? E aí, gente, nessa tabela, a gente mostra para vocês, disponibiliza para vocês algumas estatísticas sobre número de casos finalizados, quem são os finalizados, que já tem um desfecho de óbito ou cura, número de óbitos, né, e o número absoluto, mas também trazendo um pouquinho a porcentagem de admissão na UTI, porcentagem de intubação, porcentagem de óbito, né, algumas estatísticas que são importantes quando a gente está falando exatamente de Covid. Aí, quero, por exemplo, né, vou voltar aqui para todos os estados, eu quero filtrar, né, lembra aquela ideia da ideia de tabela interativa? Quero filtrar, quero, na verdade, ordenar esses estados com relação ao estado que, por exemplo, tem maior porcentagem de óbito. Sabe aquela funcionalidade do Excel, do A a Z? A mesma ideia aqui. Se eu der um primeiro clique aqui, né, que tem essa setinha aqui, ele está ordenando do menor estado, do estado que tem a menor porcentagem de óbito para o maior, em ordem crescente. Agora, se eu clicar aqui novamente, perceba que agora a setinha foi para baixo. Então, eu estou ordenando no estado que tem a maior porcentagem de óbito para o menor. Então, aqui a gente percebe que a partir desses dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde e tudo mais, que o Roraima, né, Roraima tem a maior porcentagem de óbito, você tem 62% dos casos de gestantes e puérperas, né, dadas essas seleções que foram feitas aqui,
evoluem a óbito, o Espírito Santo está ali em segundo lugar também, ok? E aí a gente tem as mesmas variáveis, né, essas mesmas estatísticas, só que agora também por município. Então, se eu vier aqui nesse botãozinho aqui, casos por município, eu tenho agora, né, uma planilha, uma tabela, na verdade, com as informações dos 5.570 municípios do Brasil, tá? E aí, o que é legal de ver aqui é que agora, por exemplo, se eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, eu posso vir aqui e filtrar o estado e ver o que está acontecendo, né? Posso até, por exemplo, ordenar a questão de admissão da UTI, aquela mesma ideia que eu falei para vocês, e ver o que está acontecendo, né, com os municípios, apresentar essas estatísticas, mas agora por município também, ok? Então, gente, eu vou voltar para minha apresentação, né? E depois, quem quiser tirar alguma dúvida específica aqui do observatório, né? Eu deixei mais para falar para vocês mais essa ideia, mais talvez dessas análises mais interessantes, mas só voltando aqui para minha apresentação para mostrar algumas estou compartilhando, né? Só para mostrar, mostrar dois slides para vocês que o próximo slide, ele é um slide de convite para vocês. Na verdade, é o seguinte, toda essa parte, né, o logo e tudo mais, ele é um logo do Observatório Obstétrico Brasileiro ainda provisório, porque a gente vai fazer o lançamento, né, da identidade visual, apresentar o observatório para vocês, em um evento que vai acontecer aqui na universidade, né, o que é o Workshop in Data Science Statistical Learning, que está na sua segunda edição, e a ideia desse evento é exatamente fomentar e aquecer a discussão de ciência de dados aqui no Brasil. Em específico, né, esse evento vai acontecer, antes de tudo, é importante dizer, nos dias 16 e 18, de forma remota. É um evento gratuito, então aqui eu coloco o link para vocês. E o que vai ser legal, né, nesse evento aqui, por isso que eu trago aqui para vocês como destaque? É que no dia 16 de junho à tarde, a gente vai ter uma sessão temática muito legal, que é a ciência de dados a serviço da política da saúde pública, né? E que nesse evento a gente vai apresentar a identidade visual do Observatório Obstétrico Brasileiro, né? Vai ser exatamente a ideia de inaugurar essa identidade visual. E também vamos ter apresentações da OD, né? Que é essa empresa que eu falei para vocês que está nos apoiando, que é responsável por essa apresentação super bonita e também que está nos apoiando a parte de comunicação e como transformar, ter esses produtos de dados, né? E também de outros projetos de chamadas anteriores do edital Bill Melinda Gates, que foi a chamada anterior, né? Alguns projetos bem legais também, exatamente com o mesmo objetivo, né? De usar a ciência de dados para a melhoria da saúde materna e infantil, ok? E aí, gente, eu agradeço novamente pelo convite. Eu não sei nem se eu falei muito rápido, se falei muito devagar, se foi muito tempo, né? Eu me empolgo quando começo a falar. Mas quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão e tudo mais, estou aberta para a gente conversar. Muito obrigada. A gente gostaria, ligada à Ágata, eu acho que deu para a gente ver a importância desse observatório nesse momento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que é uma ferramenta que a gente vai poder utilizar e divulgar a situação que nós vivemos. E eu acho que a gente podia abrir o microfone para quem quisesse fazer pergunta, ou vamos dar uma olhada, ver se tem algumas questões para que a gente pudesse responder. Mas eu queria só, aproveitando que você mostrou o observatório, é que lá tem informação de 2020 e 2021, né? Que a gente pode estar trabalhando separado, né? A informação de 2020 e 2021, porque, por exemplo, é o caso de Mato Grosso do Sul. Em 2020, nós só tivemos 2 óbitos maternos por Covid, e esse ano a gente está nessa situação. E era importante o que você frisou, que, de fato, essas informações são das gestantes que foram agravadas e necessitaram de hospitalização. Quer dizer, não são todas as puérperas que contraíram o Covid. Então, quando você puxou lá o de dados do Mato Grosso do Sul, apresentou 20 óbitos, né?
Então, tinha dois, que eu acho que daqueles dados lá, dois é do ano de 2020, e, na realidade, hoje nós estamos com 19 óbitos maternos por Covid. Perfeito. Posso até mostrar como que faz para fazer essa separação, né, por ano? Eu É acho que era isso, Hilda? interessante, eu acho que era Perfeito. interessante, porque foi uma das coisas que eu acho que você não trabalhou, eu acho que era interessante para o pessoal, enquanto isso o pessoal vai pensando o que pode ser questionado. Perfeito, perfeito. Aqui, o que que a gente tem, né? Se eu então quiser uma informação por município, na verdade, assim, a gente deixou de tal forma que mesmo nas outras análises, por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise do óbito com uma outra característica de interesse, como a gente fez aqui, né? Nesse caso aqui a gente tem a informação de diabetes com óbito, né? Por que que eu sei disso? Porque eu vim aqui no menu óbitos, certo? Então, se eu vier aqui, o que que eu consigo observar, né? Eu consigo observar aqui, Agatha, uma pergunta. Esses dados aqui, a hora que eu entro, são relativos de quem? Sempre tem que tomar cuidado de quais são as seleções e filtragens que são sempre feitas nesse lado esquerdo, né? Nesse caso aqui do lado esquerdo das seleções e filtragens. Então, percebam aqui, né, que a gente só está considerando os casos exatamente confirmados por Covid-19. Então, a gente tem toda uma discussão daqueles casos que ainda não são especificados ou ainda não tem informação, mas aqui a gente está, por enquanto, analisando só os dados de Covid. Se eu quiser aumentar, abranger também os casos não especificados, eu só preciso ticar. Percebam que a hora que eu tico aqui esse campo não especificado, mudou, né? Ó, sem ele, o total aqui era de 3.937, ticando aqui foi para 7.167, beleza? Aí, casos, por exemplo, eu poderia filtrar. Ah, Agatha, eu quero só considerar os casos padrão ouro, só PCR. Então, eu poderia tirar todos esses outros tipos de diagnóstico, né? Tem a parte do intervalo de idade. E tem a parte de selecionar o estado, né? Então, eu poderia, por exemplo, se eu quiser fazer essa mesma análise da associação de ter ou não diabetes, de ter ou não essa comorbidade com o desfecho principal, né? Evolução, se é óbito, se é cura, específico do estado do Mato Grosso do Sul, eu teria que vir aqui, por exemplo, ó, falar para o painel, olha, eu quero selecionar o estado, então selecionar o estado igual assim, e venho aqui no estado e coloco a sigla do estado. Então, eu venho aqui e venho para o M, para o MS. Então, a gente tem exatamente essa análise aqui, né? Então, vendo que, por exemplo, das gestantes, né, com diagnóstico confirmado por Covid-19, né, gestantes e puérperas confirmados por Covid-19, né, com todas as filtragens do estado do Mato Grosso do Sul, certo? Eu tenho aqui que vai sobrar, tem um N de 94 informações. Importante dizer, gente, que o N sempre pode variar, porque a gente tem aquele problema, aquela limitação dos dados faltantes, né? E como é que eu tiquei para deixar só os casos que têm informação, diminuir para 94. Então, o que que eu observo aqui? Que das gestantes e puérperas do estado do Mato Grosso do Sul não diabéticas, 12% evoluiriam para óbito. Já das diabéticas, essa porcentagem foi para 21%, né? Então, eu consigo fazer essa análise, por exemplo, desse estado. E, Agatha, eu quero fazer o seguinte: quero fazer exatamente essa mesma análise, mas não durante todo o período da pandemia, porque os dados aqui, né, se eu não fizer uma seleção do ano, a gente está considerando todo o período da pandemia, desde o primeiro caso até a última atualização, que foi aquela do dia 20. Então, se eu vier aqui e falar, olha, o painel, eu quero selecionar o ano, faça uma análise do ano de 2020. Eu posso, Wilda, inclusive, selecionar qual semana epidemiológica eu tenho interesse em analisar, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, esse recorte só do 2020, eu consigo ver, nesse caso, a evolução de diabetes, né, a análise conjunta da informação de diabetes e o desfecho, né? Se eu quiser analisar 2021, eu mudo aqui e agora mudo aqui na tabela também. Agora, se a gente quiser aquelas estatísticas mais gerais, né, sobre porcentagem de UTI, porcentagem de óbito e tudo mais, a gente vem nessa aba aqui de casos por estado. Se eu quiser analisar o estado do Mato Grosso do Sul como um todo, né, vindo aqui nessa aba, né, de casos por estado,
o que que eu tenho? Eu posso vir aqui, ao invés de ficar procurando, nossa, deixa eu procurar onde está o Mato Grosso do Sul, eu vou usar aquela funcionalidade de filtrar. Então, eu venho aqui e coloco MS, percebam que agora aqui na tabela ele só está me mostrando o estado do Mato Grosso do Sul, e respondendo essa pergunta, Hilda, perceba que aqui nessa tabela eu tenho essa coluna aqui, né? Na verdade, esse campo que está definindo qual que é o ano da pandemia. Então, tem o ano de 2020 e tem o ano de 2021. Se eu quiser analisar só o ano de 2020, eu tiro, né, o ano de 2021, mas é que eu tenho que fazer de novo, né? Aquele comando ele é principal. Então, percebam que agora, olha, eu só estou mostrando os casos de 2020. Se eu quiser ver os casos de 2021, eu faço essa seleção aqui, 2021, certo? E tem exatamente essa parte, essas estatísticas de óbito. O que é importante dizer que aqui a gente está considerando as gestantes e puérperas dos dados que vêm do Ministério da Saúde, né? Então, o que é uma coisa legal e interessante que o observatório ele também tem essa possibilidade? Eu lembro que a gente fez essa apresentação para acho que foi algumas conversas aqui no estado, né, aqui no Espírito Santo, e eu lembro, inclusive, que a gestora falou: olha, a gente não tem, teve um caso de óbito, e aí no observatório a gente não tinha identificado. Aí eu falei, dá uma olhada se realmente ele foi notificado para o Ministério da Saúde, né, lá para o CIVEP Gripe, porque a gente exatamente está analisando esses dados a partir deles, né? Então, é até uma forma, consigo perceber esse observatório como uma forma da gente ver, né, como que esses dados, né, que são enviados para o Ministério da Saúde também, né, são apresentados, né? Então, esse é um ponto bem importante também, e eu acho que é uma contribuição que a gente dá também para a sociedade, em especial para os gestores em saúde também. Então, Agda, na realidade, o dado está fechando, porque, como você disse, que essa semana que vai subir mais informação. Até Perfeito, a perfeito. semana passada era 17. Então, essa semana nós temos mais 2 óbitos no município de Então, na Coxim e outro no atualização de município hoje, de Angra. provavelmente vai aparecer. Eu acredito que nessa Ah, legal. atualização de hoje já vai aparecer mais os 2 óbitos, um em Então, Coxim do e outro Mato Grosso do Sul está fechando. está fechando a informação. Tá? Mas Perfeito. Isso é aí, o legal também. o que por exemplo, se eu quiser, porque o RAG, eu acho que é isso que a gente tem, né? São as síndromes respiratórias agudas graves, né? Então, ali o interessante é que também eu posso filtrar a influenza, porque nosso estado também tem uma alta influenza, né? Não só a Covid. Perfeito. Ótimo. Isso que você falou, Hilda, é um ótimo ponto. Eu acho que eu vou deixar compartilhado aqui, que aí enquanto a gente vai conversando, eu vou mostrando o Porque assim, observatório. a gente está falando, mas aí eu acho que agora a gente poderia abrir para alguns professores que Perfeito, estão perfeito. presentes aí. Mas, assim, o que eu vejo é que ele vai nos facilitar muito a gente acompanhar de fato o que está acontecendo, o que a gente está recebendo no serviço para ver, para a gente correr atrás quando a informação no CIGEP Gripe estiver maior do que no observatório, a gente tiver mais informação do que nós no serviço de mortalidade. Então, a gente está tentando sempre cruzar o sim com a base do sistema de mortalidade, né, com o CIDEP Gripe também, né, e agora com o Perfeito. observatório. Perfeito. Uma outra coisa que me chama bastante a atenção é com relação a gestantes internadas em UTI. A gente vê que quem vai para a UTI é mais grave, né? E era interessante a gente ver a taxa de internação nossa e de outros estados. Então, eu acho que é uma comparação bem legal para a gente fazer. Perfeito. Tem aqui, ó, tem tanto essa tabela, né? Essa tabela ela mostra essa comparação, mas em tabela. Só que o Lucas também trabalhou nesses mapas, né? Se eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês, que é o Aí mapa eu dos ia estados. perguntar os mapas, que é bem legal. Perfeito. Temos também, temos também. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só. A gente consegue filtrar eles para apresentação, Dos mapas, copiar, você diz dos. Ah, copiar tem sim, tem algumas bem, opções de copiar, sim. Aqui tem como copiar, talvez só talvez a resolução não fique tão boa. Talvez pensar em alguma forma de exportar, a gente pode. Se vocês for de interesse também, de dar essa sugestão, porque a gente poderia, por exemplo, colocar um botão
de exportar em determinados formatos, né? Porque às vezes copiando assim, né? Dá para copiar a imagem, isso é tranquilo, mas talvez ela não fique muito boa. O que Mas eu acho que aqui é interessante, principalmente para as universidades, que quando elas vão chamar a atenção, e nós que trabalhamos com, às vezes, as comunicações, eles pedem muita coisa visual. Então, eu acho que perfeito. se a gente conseguisse exportar os mapas que mostrasse Mato Grosso do Sul com outra universidade federal, mostrasse o estado, isso facilita muito para o pessoal visualizar. Então, o mapa, a figura, ajuda muito a gente. Então, Perfeito. eu acho Aqui é de óbitos na UTI, né? Então, dado que são gestantes e puérperas que foram para a UTI, qual que é a porcentagem de casos, né, que infelizmente não saem com alta, né? Aqui a gente tem exatamente a distribuição, né? A gente viu alguns estados, né, que tem uma letalidade muito alta na UTI, né? Então, quanto mais escuro for o mapa, no mapa mais escuro é maior essa porcentagem. E o que para a gente já chama a atenção logo de cara, Hilda, na verdade, há essa grande variabilidade, na verdade, né? Você vê que realmente você tem estados, né? Na verdade, para várias estatísticas, né? Que realmente são muito pior, tem estados que não são não tem nesse caso, porcentagem de óbito na UTI tão alto, né? Comparado com outros, né? Então, a gente vê, por exemplo, que vai desde 80%, quase 81% de letalidade, até estados que estão um pouco mais tranquilos, né? Uma corzinha mais clara aqui nesse caso, né? Então, isso é interessante de ver. Por exemplo, aqui, nessa aba aqui, de óbitos mesmo, né? Você vê que aquela estatística que a gente viu, né? Na tabela, né? Lá na hora que a gente analisou as tabelas, e também estados aqui que a porcentagem de óbito aqui não é se foi admitida na UTI ou não, ou seja, independente de admissão na UTI, é dado a gestante internada com síndrome respiratória aguda grave, qual que é a porcentagem de óbito? E também, né, a gente vê que tem uns estados que estão um pouco melhor que outros, comparado com os outros, mas tem alguns estados que realmente estão um pouco mais preocupantes, né? Então, isso é bem legal também de apresentar. por enquanto, a gente não tem como comparar, eu não sei se vocês estão pensando em algo, de comparar entre, assim, se eu puder comparar um estado com o outro. Para mim fazer isso, eu vou ter que tirar dois mapas e colocar e a gente ir analisando, né? Por exemplo, eu quero comparar, porque esses mapas também saem pelos municípios do estado, né? Não, esses mapas a gente fez só por estado. O que a gente tem por município, voltando lá, a gente tem as tabelas. As tabelas Só a a gente tabela, consegue. não? Isso, Ah, isso. ela não gerou o mapa, então. Não, o mapa é mapa dos estados, o mapa são dos estados, né? O que a gente tem trabalhado também é de, por exemplo, vamos pensar que você tem um interesse em filtrar os municípios do estado do Mato Grosso do Sul, né? Do Sul. Aí você filtrando o Mato Grosso do Sul, você consegue, por exemplo, exportar essa tabela. Exportando essa tabela, podem fazer os gráficos e as análises que tiver interesse, né? Então, o que a gente tem tá vendo a possibilidade é exatamente de colocar ali uma opção de exportar. Ao invés de, sei lá, não sei nem se alguém tentou de copiar esses dados, por exemplo, de exportar, por exemplo, uma planilha em Excel. E aí você tendo essas informações, você consegue lá fazer, por exemplo, o mapa, né, da porcentagem de UTI ou a porcentagem de óbito por município do estado, certo? Então, isso a gente tem visto a possibilidade, mas mais de dar essa ferramenta, essa possibilidade de vocês pegarem os dados e aí analisar da forma que vocês acharem interessante, por exemplo, construir os mapas que tiver interesse. Eu acho que a gente. Então, eu queria abrir agora para que outras pessoas que estão presentes na reunião se tivesse alguma dúvida, questionasse a Agatha, aproveitando que ela está aqui, gente, porque a gente ter a pessoa que desenvolveu a ferramenta junto com a gente é uma dádiva, né? Então, por favor, eu vou fechar o microfone e a pessoa que quiser fazer qualquer questionamento, está lindo.
Olá, boa tarde. Sou a Renata Piccoli, da Fiocruz de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Água? Quero parabenizar vocês pela iniciativa desse observatório. Oi, Renata, desculpa a demora, eu não estava conseguindo desmutar. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ele traz inúmeras funcionalidades no momento que é urgente, né, para nós estarmos discutindo e de fato, contextualizar qual é a situação dessas mulheres, né, que estão evoluindo para óbito por Covid. Então, ele, como você já mostrou para a gente, ele é muito dinâmico, interativo. A Hilda já havia falado para mim, mas eu não tive tempo de ter o acesso ao sistema. Agora, com a sua explicação, acho que certamente será bem mais fácil, e porque ele é interativo, ele também facilita, né, essa busca de informações. Eu fiquei com uma dúvida, porque como ele traz os dados de notificação de mulheres que foram internadas, né? A gente consegue ter a data do diagnóstico e a data do óbito, porque aí, pensando na possibilidade de avaliação, assim, como se deu a atenção pré-natal na atenção primária e como que ela foi referenciada dentro da rede, para a gente conseguir, no nosso estado, caracterizar, né? Para além dos clusters de IDH e de índice de Gini, a gente também conseguir mapear como que está a rede de atenção nas macros regionais, nas micros, né? Então, o diagnóstico, a data do diagnóstico e a data do óbito, você falou assim, do tempo de internação, né? Para além disso, tem esse... Tem algumas variáveis de tempo. Então, por exemplo, nesse menu aqui de variáveis de tempo, ele é recém-lançado, na verdade, a gente trabalhou nele nesse último fim de semana, se eu não me engano, mas foi pandemia, já perdi um pouco a noção de tempo e espaço às vezes também. Então, aqui a gente tem nesse menu a ideia dessas análises de variáveis de tempo, certo? Quais variáveis de tempo a gente tem analisado, né? São 4 variáveis. Tempo dos primeiros sintomas até a hospitalização. Então, essa informação é possível da gente ter porque a gente tem sempre a questão da limitação das informações que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no CIVEP Gripe. Então, uma variável que a gente tem é tempo de sintomas até a hospitalização, tempo de sintomas até a notificação. O que a gente tem percebido também é essa questão do atraso de notificações. Então, tem dados que toda vez que a gente vai atualizar o observatório, né, por exemplo, hoje vai ter uma atualização, vocês poderiam falar, Agatha, então o Ministério da Saúde, antes explicando, ele disponibiliza 2 bases de dados, a do CIVEP Gripe 2020 e 2021. Aí você poderia falar, Agatha, então quando vocês forem atualizar a base de dados, vocês só pegam de 2021, porque é o ano que a gente está. Se for para atualizar, a gente vai pegar só a última semana em questão que precisa atualizar o observatório. Mas não é verdade isso. Por quê? Porque tem diminuído, mas principalmente mais para o começo do ano, ainda estavam atualizando, né, as notificações ainda do ano de 2020. Então, a gente também tem essa questão de alguns atrasos de notificação. Tempo de UTI, eu acho que é essa que você tem interesse, né? Tempo dos primeiros sintomas, né? Até o desfecho. Quem que é o desfecho? Óbito ou cura, né? Então, por exemplo, eu quero analisar essa variável comparando, por exemplo, quem sei lá, alguma característica de interesse. Vamos ver aqui. Quem tem diabetes ou não, sabe? Então, aqui eu posso fazer as filtragens e seleções da mesma forma. Então, se eu estou no estado do Mato Grosso do Sul, eu posso selecionar também o estado do Mato Grosso do Sul, posso filtrar o ano. E aí, aqui, o que a gente tem? Algumas tabelas de medidas descritivas, né? Então, aqui no caso é não e sim, com relação à variável que eu selecionei aqui no característica de interesse. Então, eu estou analisando aqui, por exemplo, quem não tem diabetes e quem tem diabetes. Por que diabetes? Porque foi o que eu selecionei. E aí eu mostro algumas medidas descritivas, né, do tempo de sintomas até o desfecho, né? Esse desfecho, ele está sendo independente de óbito ou cura. E, Agatha, eu quero fazer uma análise, na verdade, do tempo daqueles casos que são óbito, do tempo de sintomas até o desfecho, daqueles casos que são óbito e cura. Então, eu posso vir aqui selecionando a variável evolução e vejo aqui, né, por exemplo, nessa tabela,
que no grupo cura, muitas variáveis, é interessante a gente olhar a mediana, porque a média é muito influenciada, aqui nesse gráfico aqui, que só estatístico gosta, a gente ainda está pensando em algumas questões de gráficos de visualização, uma melhor visualização desses dados, mas a gente tem alguns pontos que esses pontinhos são meio que a gente chama de outliers, né, que eles estão saindo ali do padrão dos outros dados. Então, para algumas variáveis de tempo, às vezes é melhor analisar a mediana, porque ela é mais robusta, ela é menos sensível a esses outliers, né? E aí, o que a gente tem? Ela não é sensível a esses outliers. Aí, o que a gente vê, por exemplo, que o tempo médio, né, é de 15 dias, né, está em dias, para aqueles casos que foram tempo do quê? Do primeiro sintoma até o desfecho. E do óbito, o tempo médio foi de 24 dias, né? Ou seja, foi maior. Agora, se eu quiser analisar outra variável de tempo de UTI, certo? Em relação a quem? Aí eu faço a seleção aqui da variável de interesse, tempo de UTI. Em relação a quem? A variável de evolução. Então, eu vejo, por exemplo, que nos casos que foram para cura, os casos curados, o tempo de internação na UTI, ou seja, o intervalo em dias, desde a entrada até a saída da UTI, desde a admissão até a saída, o tempo mediano do grupo curado foi 6, e do grupo que evoluiu a óbito foi de 15 dias em valor mediano, né? Então, isso daqui a gente tem trabalhado um pouco nessa parte de variáveis de tempo mesmo. Então, a gente disponibiliza, por enquanto, essas 4 variáveis. Agatha, eu queria uma variável de tempo, deixa eu ver, era essa mesmo, Renata, que você estava pensando, ou tinha alguma outra em específico? Essa mesmo, né? Então, a gente tem trabalhado nisso. Oi? Era essa, mas esse início de sintomas é quando ela está, assim, o recorte que a gente tem que fazer é quando ela foi internada, é isso? Porque não é... A gente tem um problema que o campo de data da internação tem muito dado faltante, muito mesmo, muito dado faltante. Então, a gente preferiu, e se a gente olhar, por exemplo, sintomas até hospitalização, né, que seria o momento que ela foi internada, a gente observa aqui que a média não está muito distante da mediana, mas que demora em valores médios e medianos 7 dias ali, mais ou menos, né? Então, só que qual que é o problema de fazer, por exemplo, da internação até o óbito? Até poderia fazer, né? O óbito ou a cura, né? Até o desfecho. É porque tem muitos dados faltantes, né? Mas essa poderia ser uma variável para a gente colocar aqui também, do tempo da internação até o óbito, até o desfecho. Mas qual que é o ponto de saber que vai ter um N bem menor? Porque tem muitos dados faltantes para a data de internação, sabe? Ok, compreendi. Agora né, trabalhar no sistema, entendendo melhor como que pode fazer as associações, até para conseguir, né, ter um olhar mais contextualizado do nosso estado. Excelente. Obrigada pela iniciativa e por compartilhar isso conosco. Obrigada, eu agradeço. Alguém tem mais algum questionamento para fazer? Bom, boa tarde. Oi, Hilda. Boa tarde. Posso falar? Boa tarde, eu sou a Mara, sou professora do curso de enfermagem, do mestrado em enfermagem da UFMS, do campo de Três Lagoas. Agatha, também gostaria de agradecer, né, pela confecção dessa ferramenta tão importante. O meu interesse mais é em pesquisa, né, para usar essa ferramenta. Gostaria de saber, você disse que a gente pode utilizar, né, citando vocês, mas se eu preciso passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa para estar solicitando essa autorização, ou ele é um banco online gratuito, como o DataSUS, né, que a gente utiliza, que não há necessidade de passar pelo Comitê de Ética, porque agiliza as nossas pesquisas. Então, na verdade, a gente está analisando os dados a partir, né, dos dados públicos, né? Então, acredito que essa parte, acho que teria que ver certinho com o comitê de ética e tudo mais, mas sabendo que a gente está analisando nessa plataforma em específico os dados realmente públicos, né? Os dados do CIVEP-GRIP. Então, acredito que o procedimento seria o mesmo, mas eu acho que vale a pena. Não vejo problema, porque na verdade a gente só está intermediando, né? A gente só está analisando aqueles dados e sendo essa plataforma, né? Então, acredito que é a mesma ideia.
Entendi, obrigada. Aí só tem esse ponto aqui de como citar e tudo mais, que a importância da gente até de falar de como citar é que esse arquivo, ele está, na verdade, descrevendo como que a gente fez a seleção e filtragem dos dados, né? Então, é mais até uma parte mais de métodos, né? Que, na verdade, esses dados que estão aqui são feitos a partir dessas seleções e filtragens que são descritas nesse documento aqui de como citar, ok? Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Vamos aproveitar que a Agatha está aí. Ou vocês ficaram tão encantados com a ferramenta que perderam até a noção de perguntas. Mas é mesmo aquilo que eu falei também, Hilda, se alguém tiver alguma sugestão, pensei nessa análise e tudo mais, desculpa até ser repetitiva, mas eu acho que é muito legal essa interação e essa troca também, né? Porque a gente está fazendo uma ferramenta, mas é importante que seja bem acessível, mas acessível para quem? Para os usuários. Então, essa é também uma troca que a gente tem muito interesse. E aí a gente até coloca esse e-mail, né, para vocês mandarem, se tiver alguma sugestão, até alguma dúvida, algum comentário. E sempre lembrando que, na verdade, a gente pode fazer, né, atender essa demanda ou não, muito também pensando nos objetivos do observatório mesmo e também sabendo as limitações que a gente tem dessa base de dados em específico que a gente está analisando também. Então, quem por agora não tiver muita dúvida, mas aparecer depois, né, e pode mandar o e-mail e perguntar, sem problemas. Então, Agatha, eu acho que a gente já está com 1h20. Eu acho que foi muito proveitoso você estar aqui com a gente. A gente teve condição de conhecer mais a ferramenta e incentivar as pessoas a usarem ela e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga contribuir também para a discussão, se houver necessidade de alguma implementação, como você sugeriu. Né? Ótimo. Então, a gente só tem que agradecer você por estar aqui com a gente. Foi uma tarde assim, um início de tarde bem prazerosa aqui. Eu acho que a gente ganhou muito com essas 2 horas conversando com vocês, sabendo quanto essa ferramenta vai poder avaliar a assistência que nós estamos prestando ao nosso usuário. Eu gostaria que as pessoas abrissem a câmera, quem quiser, para a gente tirar uma fotografia de recordação desse momento que nós estamos aqui hoje. Por favor, quem tiver câmera, né, se puder abrir a câmera para a gente tirar foto, senão vamos tirar quando quem acabou de estar aqui com a gente, né? A Carol, acho que vai tirar, né, Carol? Então, por favor, porque... Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer a Ágata, por disponibilizar hoje, essa tarde, para estar aqui com a gente, e agradecer a todos vocês que se prontificarem em ouvir e divulgar essa ferramenta, porque cada um que está aqui sai com o compromisso de passar para a sua rede, e passar para os seus alunos, e passar para os seus estudantes, e passar para os seus orientandos, essa ferramenta que muito pode nos ajudar em avaliar a situação de saúde e a assistência que nós estamos prestando às nossas gestantes e às nossas puérperas hospitalizadas. Obrigada. Obrigada a todos. E a gente Hilda, só agradecer, eu só quero, antes de finalizar, só para agradecer, na verdade, agradecer a todos e a todas pela presença, né, por ouvir, agradecer pelo convite, e também queria agradecer a equipe da OD que está aqui também, que ajudou bastante nessa apresentação, e também falar também do Lucas, que está aqui, o aluno de graduação, que tem trabalhado também nesse observatório, nessa parte do DASH. Então, agradecer também a toda a equipe, todo o suporte também que a gente tem tido para desenvolver esse trabalho pela Fundação Gates, também pelas agências que estão financiando. Então, na verdade, eu acho que é um trabalho coletivo, né? Então, agradecer a todos mesmo. Obrigada.
agradecer a todos e pedir que todos sejam grande parceiro de divulgação desse observatório. Tá? Conto com vocês e esperamos que a gente consiga deter essa alta mortalidade materna que está acontecendo no nosso estado. Eu acho que cada um pode ser um grande parceiro para isso. Obrigada, espero rever vocês em breve. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Boa nós tarde pra agradecemos.